exemplo de uma múmia, e dentro da múmia ali circulado, um escaravelho. Então, quando Deus brinca com o faraó, eu endurecerei o coração de faraó, é assim, ele acha que o coração duro dele vai livrá-lo do juízo, né? Então tá bom, eu vou deixar que isso aconteça, eu endurecerei o coração de faraó. Entenderam? Daqui a pouco eu vou falar sobre ela, a deusa vaca. E aqui você tem o mesmo indivíduo, é como se fosse uma história em quadrinhos, entregando para a deusa Hathor o coração dele. E aqui você tem a deusa Maat, a deusa da justiça, e o mesmo indivíduo levado por Horus diante da deusa Maat. Então você vê o mesmo indivíduo em várias partes da vida dele no pós-morte. Por que ele está entregando o coração ali? Porque o coração foi pesado e não foi achado em falta. Os egípcios acreditavam que no juízo final, o seu coração ia diante da deusa Maat e ele denunciaria os seus pecados. Mas tinha uma forma de driblar os deuses, de não ser condenado, independente de quantos pecados você tivesse. E qual era essa forma? Quando você era mumificado, ao invés de ter o seu coração dentro da múmia, o único órgão que deveria permanecer dentro da múmia era o coração. Os outros todos eram tirados. Mas o coração, ao invés de ser devolvido para a múmia, eles colocavam um besouro de pedra como esse aqui, ó, um escaravelho de pedra. Esse besouro de pedra que vocês estão vendo aqui, ele é curioso porque ele tem mais ou menos o tamanho de um coração e no outro lado dele aqui você tem inscrições hieroglíficas. Essas inscrições trazem o nome real do deus egípcio. Então, no dia da morte dele, o deus egípcio era enganado porque ele tiraria esse besouro de pedra do coração, levaria para a deusa Maat, como pedra não fala nada, os pecados da pessoa não seriam denunciados. Então, ter um coração de pedra na mentalidade egípcia era a garantia de ter a vida que você quisesse, que você não seria condenado. Deus, então, falou com Moisés, eu endurecerei o coração de Faraó. Não é que Deus mesmo endureceu, aquilo é uma figura de linguagem do hebraico para dizer, Faraó está confiando no besouro de pedra dele, por isso que ele não vai deixar o povo do Egito sair. Mas eu vou colocar as minhas pragas sobre Faraó. E Faraó ficava tranquilo, mesmo o povo apanhando, porque ele confiava no coração de pedra. E a Bíblia usa essa linguagem. Eu tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Que benção, coisa... Isso realmente a gente não sabia e não aprende no seminário, né? Precisava aprender. Tem aula de arqueologia. Tem tanta discussão sobre esse negócio de Deus endurecer o coração do faraó, está aí. Sim. Uma... E vou explicar aqui numa frase isso. Você sabe que a língua ela é viva e ela tem expressões idiomáticas. Por exemplo, eu, como adventista, presumo que o pastor Heber também, você que está em casa, acreditamos na onipresença de Deus, correto? Mesmo assim, eu falo, pastor, vai com Deus. É verdade. Quando eu falo vai com Deus, literalmente parece que eu estou negando a onipresença dele, parece que Deus não está lá, eu vou com ele, venha com ele. É apenas uma figura de linguagem. Assim também no hebraico, eles tinham figura de linguagem. Então, por exemplo, no hebraico, sabe como é que você desiste de uma pessoa? Aqui em português eu digo assim, olha, eu não vou falar mais nada, você está insistindo em tomar gelado, mesmo gripado? Tome gelado, eu não vou falar mais nada. Em hebraico eu diria assim, eu te farei tomar gelado. É a mesma coisa. Não é, não. Não, eu digo assim, o sentido é o mesmo para eles. Ah, é? Em português, eu diria, eu não vou falar mais nada. Vai lá e toma gelado. Se eu estivesse falando em hebraico bíblico, eu diria, eu te farei tomar água. Mas, de novo, é uma figura de linguagem. Eu te farei tomar água, não é que eu estou te obrigando a tomar água. Eu apenas estou me deixando levar pela sua teimosia, estou respeitando a sua teimosia. Assim como quando eu digo, vá com Deus, também não estou negando a onipresença dele. É apenas uma figura de linguagem que a Bíblia também tem. Dentro da perspectiva religiosa e mitológica egípcia, sempre que um indivíduo morria, sendo ele faraó, alguém do povo, plebeu, rico, não importa, ele ia para o mundo dos mortos, que era o mundo de Osíris. No mundo de Osíris você tinha uma balança. Num dos pratos da balança você tinha o coração do morto. No outro prato, você tinha uma pena, que representava a Maat, a verdade e a justiça. Rezava a lenda, a religião, enfim, a mitologia e teologia egípcias, que se o coração do defunto, do morto, pesasse mais do que a pena, e eu perguntaria que coração não pesa mais do que uma pena, né? Mas ele era visto como culpado, e portanto ele amargaria todas as penas diante de Osíris e tudo. Ora,
Se Deus está se valendo de categorias de pensamento eminentemente egípcias em Êxodo para condenar o próprio faraó e os egípcios, então é possível que ele esteja dizendo, olha, diga para faraó que em vida o coração dele já está pesado. Conforme a crença dele, quando uma pessoa morre e ela é achada em falta quando o coração é pesado, eu já vejo o coração dele como pesado. Então Deus o julga com base em categorias de pensamento e teologias eminentemente egípcias. É um Deus que age transculturalmente. Ele se acomoda à linguagem e cultura egípcias, a fim de que não somente os egípcios, mas os hebreus que eram culturalmente egípcios, porque vivem ali quase meio milênio, para que todos entendam como ele está agindo no povo, quer abençoando-os, quer julgando-os. Ele Isso sabe a deu maneira resumo. certa de falar com cada um, né? Exatamente. E é importante exatamente. isso que o pastor fala, porque se a gente, isso deve acontecer com você aí em casa, se eu tô conversando com alguém que tem sotaque, então vem um amigo meu de outro estado e começa a Sim, conversar sim. comigo, parece que depois de um tempo conversando, de pouco tempo ali conversando, 1 hora, 2 horas de bate-papo, você já pega um pouco o sotaque da pessoa. Imagina você viver 400 anos na cultura de um povo. Com certeza. Você tá, de alguma maneira, enraizado com aquela cultura, né? Exatamente. E Deus, então, ele age transculturalmente. Vamos pegar aqui o coração de Faraó, que é muito citado pelos calvinistas. Do capítulo 7 ao 14 de Êxodo, você vai encontrar, dentro desse contexto, 10 vezes falando que o coração de Faraó foi endurecido. Só que 5 vezes é o próprio Faraó que endurece o seu próprio coração. E 5 vezes é Deus que endurece o seu próprio coração. E aqui, se você pegar o livro do Randall Price, Pedras que Clamam, você vai entender por que Deus usa essa terminologia e Moisés coloca esse texto. Porque na teologia egípcia havia o passar para outra vida e a balança de Anubis. Então, quando o indivíduo morria, o coração era pesado pelo Deus do submundo. E se o teu coração tivesse feito alguma coisa errada, você não passava para outra vida. Você não progredia. Logo, alguns faraós, sendo maus, para não serem vetados, eles botavam um escaravelho de pedra no peito. Isso a arqueologia achou. E na hora da consulta, o coração de pedra não ia se condenar. Era essa a ideia. Então, quando Deus fala do coração de pedra de Faraó, Deus está falando que ele iria condenar Faraó com o seu próprio coração de pedra. Tipo, você engana o Anubis, mas você não engana. E eu vou te condenar com esse coração de pedra. Era mais ou menos isso que Deus estava falando através da vida de Moisés.